Quero te convidar para abrir a tua Bíblia no capítulo 5 do livro de Mateus. Capítulo 5 do livro de Mateus, ele é um texto conhecido que fala sobre o Sermão do Monte. Esse texto é muito admirado até por pessoas que não são cristãs. Disse que até Gandhi, certa vez, disse que se perdessem todos os livros sacros, sagrados da humanidade, só se salvasse o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Tamanha é a admiração sobre o ensino de Jesus. E Jesus ali está falando sobre o reino de Deus. Jesus anunciava o reino de Deus. O final do capítulo 4 vai dizer que Jesus pregava as boas novas do reino, e ele andava na Galileia fazendo isso. E Jesus, nesse Sermão do Monte, ele desafia o senso de moral e ética dos mestres da lei. Várias vezes ele vai falar assim: vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Jesus fala o que os mestres da lei falavam e ele contrapõe com o ensino que ele traz. Jesus não nega aquilo que a lei, que a palavra, que os textos do Antigo Testamento ensinavam, mas ele ressignifica muitas coisas. Jesus, ele traz um entendimento mais profundo desses princípios e não apenas a mera aplicação da lei. Quando a lei dizia olho por olho, dente por dente, Jesus agora vai trazer um outro princípio. Ele vai falar sobre, por exemplo, amar os inimigos. Quando ele diz assim, amar o amigo é fácil, agora ama o inimigo. É uma outra forma de ver as coisas. Jesus, então, ele eleva o padrão. Ele traz um outro olhar, que envolve, não precisa lembrar disso, mas são 4 coisas. Interioridade. Jesus traz aquilo que está dentro do homem. Ele dá valor àquilo que está dentro, não só ao exterior. Jesus, ele fala sobre integralidade, que é ser íntegro em todas as áreas da vida. Jesus, ele fala sobre intensidade, não é fazer o mínimo necessário, mas o máximo possível, em termos de bondade e de generosidade. Jesus também fala sobre imitação de Deus, o caráter de Deus, imitar o caráter de Deus. O Sermão do Monte é um modelo para nós, mas ele também é um desafio para nós. E é ao mesmo tempo ainda um espelho para nós, porque é onde nós olhamos como nós estamos. Jesus, nesse texto, ele fala em uma transformação de caráter. Viver aquilo que o Sermão do Monte coloca, que Jesus ensina, não é possível de forma humana. É preciso ser transformado, nascer de novo. Nós, quando nascemos de novo, como Jesus falou para Nicodemos, né, é necessário nascer de novo. Nós recebemos uma nova natureza, recebemos o Espírito Santo e agora podemos ser livres. Somos livres para poder escolher obedecer a Deus. E escolhendo obedecer a Deus, nós vivemos como discípulos de Jesus, na trilha do discipulado, um processo de santificação. Tudo que o Sermão do Monte Jesus coloca nesse trecho do Sermão do Monte, no início do capítulo 5, chamadas bem-aventuranças, são esses preceitos que estão ali, esses princípios que estão ali, são as normas do reino. Jesus vai falar várias coisas ali, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados. Jesus fala várias coisas que contrastam com a forma como a maioria das pessoas vive. São as normas do reino. E quem anda segundo as normas do reino tem a aprovação do rei. E também, vivendo assim, dá testemunho do reino. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje, sobre testemunho do reino. Por isso nós vamos não falar dos primeiros versículos sobre as normas do reino, mas sobre o testemunho do reino. Uma coisa importante a destacar aqui é que Jesus, quando ele ensinava no Sermão do Monte, ele falava para uma multidão. Lembram? Jesus subiu o monte, mas o texto diz, no começo, diz assim, no versículo 1 e 2, dizendo, do capítulo 5, diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. A gente acha, Jesus estava falando só com os discípulos. Mas no final do capítulo 7, lá no final do Sermão do Monte, vai dizer assim: as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Jesus falava assim com os discípulos, mas ele falava também com a multidão. Jesus nunca fez distinção entre evangelismo e discipulado, entre anunciar o reino
para pessoas que não o conhecem e pessoas que estão andando já como cidadãos do reino. Jesus junta tudo. Nós muitas vezes fazemos uma separação disso. Mas o testemunho do reino, que eu quero te falar hoje, é sobre misturar tudo isso de novo, como Jesus fez. Evangelismo e discipulado. Vamos lá então para o versículo 13. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Quero ler contigo esse texto. Minha versão aqui, Maurício, está na NVI. Não sei qual é a versão que está aí, mas não tem problema. Se for um pouquinho diferente, não quer dizer, tá? Vai da tua versão aí na tua Bíblia, não tem problema nenhum. Eu vou ler aqui então. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Falei sobre as normas do reino, né? Versículos anteriores. E Jesus não por acaso conecta essa parte aqui, logo depois das normas do reino. Conectar uma tela sem fio, acho que deu uma desconectada, né? Jesus conecta, falando em conectar, né? Conecta esse trecho de ser sal e luz no mundo com as normas do reino. Ele fala sobre testemunho do reino agora. Jesus, ele está mostrando que é impossível viver as normas do reino de forma privada só. Só na minha casa, no meu ambiente familiar ou na minha vida pessoal. Se eu sou um cidadão do reino e eu vivo de acordo com as normas do reino, eu vou ser isso em todo lugar. O testemunho do reino é algo natural, eu vou viver isso no mundo afora. E Jesus usa as duas metáforas aqui, né? O sal e a luz. E ele fala isso para nos retratar como os discípulos devem deixar sua marca no mundo. Um mundo que é contrário às normas do reino. O mundo não vive segundo o padrão de Deus. Mas o nosso desafio é esse, viver dessa maneira nesse mundo. Impactar o mundo com a forma de Deus de viver. Quero começar falando contigo sobre o sal. O sal do versículo 13 fala, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 13. O sal naquela época, no mundo antigo, até hoje é importante, né? Mas no mundo antigo era muito importante. Ele tinha ainda mais aplicações do que hoje em dia. A extração do sal na época era feita em regiões alagadas pelo mar, que quando o mar baixava, a maré baixava, ou então secava, o sal ficava ali. Então era extraído daquele lugar e depois, de certa maneira, processado. As utilidades do sal na época eram conservação. Pensa que na época não tinha geladeira, refrigerador, freezer. Então, conservação. Até algum tempo atrás, sei lá, né, quantos, mas nos interiores nossos aqui não tinha rede elétrica. Então não adiantava ter geladeira. Então, algumas dessas tecnologias aqui da época de Jesus, elas chegaram até os nossos dias. O sal era usado para a conservação dos alimentos. Era usado também como remédio e para higiene, usado em curativos e banhos de salmoura. Disse que até os bebês eram lavados com sal, água salgada. Temperos e ofertas. Era utilizado em alimentos, né, como nós usamos hoje na culinária, mas também era usado em sacrifícios religiosos. Na lei de Moisés, lá no Levítico, fala que as ofertas eram entregues com sal, eram salgadas. Fertilizante era usado também para fertilização do solo. Um sal insípido, sem gosto mais, era usado jogado sobre o chão, para evitar o escorregamento, né? Era para aumentar o atrito no solo, para que as pessoas não caíssem. Era também usado como símbolo. Em contratos e cerimônias, era um sinal de aliança, paz, amizade e purificação. No início da era cristã, na época de Jesus, especificamente, o sal tinha grande valor. Soldados romanos eram pagos com sal. Vocês sabiam disso? E por isso que nós hoje recebemos o nosso pagamento, que se chama salário.
Salário, vem de sal, salário. Quando o sal perdia o sabor, e eu disse isso há pouco, né, ele não servia para mais muita coisa nobre. E ele era jogado ao chão. O solo era o lixo, o lixão da época, né? E ele pelo menos ajudava talvez a evitar o escorregamento, mas ele era descartado, pisado pelos homens. E Jesus fala isso aqui, né? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas eu queria destacar contigo duas aplicações aqui do sal, porque essas duas aplicações fazem muito sentido para o que Jesus está falando. E a primeira delas é a que nós não usamos tanto, que é a conservação. Como conservante, e talvez nesse final de semana agora seja até apropriado a gente pensar nisso. Na nossa tradição gaúcha, o charque, gostou, né? O charque é feito com o quê? Sal, é salgado, uma carne salgada, exposta ao sol, ao vento, que se desidrata, né? E era conservado assim, os tropeiros levavam isso, né, por muito, muito longe. Então, conservava a carne. Jesus dizia que, dessa mesma maneira, Jesus estava dizendo, olha, a presença dos discípulos no mundo faz com que ele não fique deteriorado, ele não apodreça. O sal não faz com que a carne não apodreça. Os discípulos do mundo faz com que o mundo não degringole, não se deteriore cada vez mais. O mundo não é preservado pela educação, ciência ou filosofia. O pecado reinando no mundo fez com que o mundo caísse em podridão. Mas a presença dos cristãos, não por eles, não porque são boas pessoas, mas pela obra do Espírito Santo, retarda a decadência moral e espiritual. Se os cristãos viverem as normas do reino, que nós falamos rapidamente antes, e no padrão de vida que Jesus propõe, eles serão uma boa influência na sociedade, farão diferença. O sal como conservante é isso, né? Evita a putrefação, a deterioração. E os cristãos do mundo cumprem esse papel, devem cumprir pelo menos esse papel. E como um tempero, uma comida sem sal. Já comeu uma comida sem sal? Como é que é? Os caras não tão boas. Os caras não tão boas. Tipo, sem graça, né? Faltou sal. Esses tempos a gente fez arroz em casa com a correria, com as crianças, e aí chega na hora, feito, quando vê, vai provar. Esqueci de botar o sal. Esqueci o sal. É uma surpresa desagradável. Mas todo mundo passou por isso já, né? Mas é sem graça, sem sal. Agora, quando tem sal demais, também é ruim, é intragável, é difícil. E esses tempos a Janine sabe, ela concordou em eu falar isso, tá? A mesma forma a gente fez lá uma carne moída, e o volume foi maior do que a gente esperava, e ela pensou assim, vou botar sal aqui, e ficou meio salgado, né, o negócio. E depois, água, né? Ficou meio salgado. Ela concordou eu dizer isso, tá? Não tem problema nenhum, não estou falando nada que não poderia. Sendo sal no mundo, quando o mundo é sem sal, nós levamos sabor. Nós levamos a vida abundante que Jesus disse que nós podemos viver. Nós vivemos uma vida abundante e o mundo vê isso. E vê, puxa, há algo mais, tem sabor aí. Eu quero viver isso também. Só que quando nós vivemos com sal demais, nós agredimos, nós condenamos, nós queremos condenar ao invés de amar o mundo. Não amar o mundo do jeito de gostar das coisas que o mundo faz, mas amar as pessoas. Quando nós vamos com essa ênfase de condenar o que o mundo faz de errado, nós somos uma comida com muito sal, que é intragável, ninguém suporta. Nós devemos levar ao mundo o sabor, o bom tempero, e para que as pessoas queiram viver isso. E a gente possa anunciar o arrependimento e a fé em Jesus, que salva. O sal também provoca sede. Claro, eu disse que aqui quando muito sal provoca mais sede, mas não vai por esse lado, tá? Mas o sal, ele provoca sede. Num mundo caído, a presença da igreja, dos cristãos, dos discípulos de Jesus, provoca interesse pelas coisas de Deus.
O mundo está sedento, não sei se já percebeu, o mundo está sedento, as pessoas estão com muita sede. Há um vazio no coração, há sede na vida delas, e elas procuram suprir e saciar em todos os lugares possíveis, só que elas estão tentando matar a sede delas com refrigerante, com doce, com coisas que não matam a sede. Jesus disse para aquela mulher no poço, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, cheirará nela uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus vai suprir a sede. Jesus não só vai matar a sede dessa pessoa, mas vai fazer com que dela jorre uma fonte. Nós temos a resposta. Nós já saciamos nossa sede em Jesus, nós podemos compartilhar dessa fonte que provém dentro de nós, com as pessoas, para que elas tenham a sua sede saciada também. O segundo ponto que eu queria falar contigo sobre o sal é que, se o uso dele, né, é conservante, é tempero, mas o sal é um bem de consumo. Ele é não durável, ele termina, ele se esgota. O sal, ele não é reaproveitável. Quando a gente usa o sal, ele entra na receita e ele some lá, a gente consome, termina o sal. E se a gente não cuidar, o saleiro fica vazio. Nossa vida, assim como o sal aqui que Jesus fala, ela é gasta nesse contato com o mundo. É gasta. E ela vai indo, mas é recompensador. Para nós é uma recompensa, sim, porque nós vemos frutos, mas para o reino é muito mais. Mas a vida, ela se vai. Ela é gasta, onde nós temos testemunho faz diferença. E nós precisamos pensar sobre isso, porque se nós somos sal e queremos salgar, nós estamos cumprindo o propósito. Mas se nós somos sal e não estamos salgando e o tempo vai passando, também o sal fica empedrado, né? Às vezes. E a gente não está cumprindo o propósito e o nosso tempo está indo, a nossa vida está indo. Termina, gente. Termina. Sem os devidos cuidados também com a nossa vida, eu já disse que ele empedra, mas o sal pode ficar impuro. Naquela época lá não era como hoje, tão industrializado, mas o sal poderia ficar impuro, entrar em contato com a areia ou com outras coisas que tinham quando eles coletavam, e ele não era útil, não era próprio para o consumo. Se perdia a capacidade dele, não por deixar de ser salgado, não por causa da salinidade, mas por causa da impureza. Quando nós não somos puros também, a nossa vida não é pura, ela não é própria para o uso do reino. Ela não é própria. Ela vai contaminar o que nós estamos querendo salgar. E nós podemos até ser contaminados também por onde nós estamos. Nós precisamos cuidar da nossa vida para que ela seja o sal puro, útil, apropriado no reino. E um outro ponto é, o sal só faz diferença se ele for utilizado. Falei agora do sal no saleiro, né? Sal no saleiro, gente, muda alguma coisa? Nosso saleiro em casa fica do lado assim do fogão, uma de cozinha, né? Fica o saleiro ali. O saleiro estava ali quando a gente deixou de botar o sal no arroz. Mas a gente esqueceu do sal. Sal no saleiro não muda nada. Aqui é o saleiro, faz de conta, né? E aqui tem um monte de sal. Mas o sal aqui dentro, ele salga uns aos outros. Aqui, todo sal em contato com outro sal continua salgado. Ok? Mas o sal faz diferença não aqui dentro, o sal faz diferença lá fora. O sal faz diferença lá fora. Sal no saleiro não muda nada. O sal precisa entrar em contato com aquilo que ele precisa salgar. A igreja faz diferença no mundo. O John Stott, que é um escritor e um teólogo muito conhecido, ele falou assim: nosso papel é o de sermos esfregados na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne para impedir que apodreça. Falando em conservação, né? Quando a sociedade apodrece, nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para o céu, piedosamente horrorizados, reprovando o mundo não cristão. Mas não deveríamos, antes, reprovar a nós mesmos? Ninguém pode acusar a carne fresca de deteriorar-se. Ela não pode fazer nada. O ponto importante é, onde está o sal? A culpa de apodrecimento da carne não é da carne. A carne apodrece. A culpa é da falta de sal. Falta de sal. 3 perguntas sobre esse trecho aqui.
Quem convive com você percebe a diferença e gosta do seu sabor? Lembra que a carne tempera, né? O sal tempera a carne, tempera os alimentos. Você gosta do seu sabor? A sua vida desperta a sede por Deus? Você tem gasto a sua vida de modo sábio e diligente, se conservando útil para Deus, como um sal puro? E você se relaciona abertamente com as pessoas não cristãs ou costuma evitar essa proximidade? Muitas vezes a gente tem medo de, eu não vou me envolver muito porque, ele tem essas práticas, tem essas posições, esse comportamento, esses conceitos, e a gente se isola. E não é sal no lugar onde faz diferença. A gente tem medo de salgar. E a gente muitas vezes tem medo de ser influenciado. Mas a gente não está disposto a gastar nossa vida para influenciar. Você tem se envolvido com pessoas que não conhecem a Cristo? Quando a gente salga o churrasco, quando a gente prepara churrasco, hoje estou pretendendo a gente ter um churrasco hoje, estou pretendendo, né? Sei vocês, mas está convidativo assim, Semana Farroupilha, né? Mas quando a gente salga uma carne, a carne absorve, e todo mundo que faz isso percebe, passa o sal grosso na carne e a gente vira aquele espeto para o outro lado, vai salgar, não cai sal. A carne só absorve o sal que ela consegue. E o resto, o excedente, cai. E a gente pode fazer de novo, e vai acontecer de novo. O mundo está sedento, mas ele absorve o tanto quanto ele está pronto. Há um processo envolvido ali. Há um tempo de maturidade, há a nossa insistência, há nosso contato. Não adianta querer chegar e salgar demais. Como a gente falou antes, né? Sal fino tem esse problema. O sal grosso da carne de churrasco não é tanto caso, mas a gente pode acabar prejudicando, né? Mas pensa nisso, sal conserva e tempera, ele se acaba, mas ele precisa estar em contato com aquilo que ele tem que salgar. A outra ilustração de Jesus é a luz. Versículos 14 a 16, dizem assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Primeira imagem que é uma cidade. E também ninguém acende uma lâmpada ou uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O sal, ele é um agente discreto nesse processo. Às vezes a gente não vê mais o sal, a gente coloca dentro da comida e não vê mais o sal. Mas a luz é um agente bem aparente, aberto, nada discreto. A luz foi a primeira coisa que Deus criou. Ela é necessária, foi necessária desde o começo. Deus criou ela e a partir daí criou e organizou o restante. O homem sempre precisou de luz para viver. Sem a luz, aqui a gente estaria no escuro. Mas a luz natural foi o primeiro recurso, o fogo, o outro recurso. E hoje a gente depende tanto da luz elétrica, né? Da energia elétrica. Mas Jesus, quando usa o exemplo da luz aqui, ele está dizendo, nós somos luz do mundo, é porque o mundo está em trevas. O mundo está em trevas. Antes ele disse que o mundo está apodrecendo, e agora ele diz que o mundo está em trevas. Os cristãos devem brilhar a santidade de Deus, para que ela possa ser vista por outros. Jesus está falando 2 exemplos aqui. Primeiro sobre uma cidade. Eu não sei se talvez para nós não faça tanto sentido hoje, porque as nossas cidades são muito iluminadas, né? Vocês já viram aquela imagem conhecida até, mas entrar no Google aí vai conseguir enxergar uma imagem noturna da Terra. Dá para ver toda a parte coberta com que não é oceano, né? A luz das cidades, a luz do continente. Então, talvez para nós a gente não perceba tanto, inclusive, só que se tu vai uma vez para o interior, bem no campo, bem distante, tu vê que a noite é mais escura. A nossa noite, aqui a gente olha para o céu está claro, porque a cidade reflete nas nuvens. E aqui Santa Cruz, ali é Veracruz, e tem outras perto, cidades grandes, então nem se fala. Mas no interior, no campo, a gente olha para o céu, é escuro, é bem escuro. E se vêm as estrelas, a gente quase não vê estrela, né? Mas talvez naquele tempo pensa no meio do nada, escuridão, e lá na frente tem uma claridade no céu. O que é aquilo? É uma cidade, tem uma cidade lá.
Não dá para esconder. Não dá para esconder uma cidade, isso que Jesus dizia, sobre um monte, que ilumina, que está iluminando o seu ambiente, mas ela reflete no céu. Não dá para esconder, é impossível. O segundo exemplo para nós, ele é mais palpável. A luz que Jesus fala aqui é de uma candeia é uma lamparina, que é pequena. A luz dela é uma chama, é como uma vela, que é alimentada por um combustível, um óleo em seu interior. Errei a posição aqui, eu ia tirar e botei o microfone, né? Desculpe. Essa é mais compreensível para nós. A luz, nós temos, né, um imagético assim da luz. A luz para nós sempre, vamos falar claramente aqui. Traz as claras, vamos esclarecer esse assunto. Isso é trazer verdade, trazer transparência, né? Quando a gente fala as claras. Então, a luz é um símbolo de verdade. Todo mundo tinha isso em mente. Lembra que o mundo jaz no maligno, o diabo é o pai da mentira e ele comanda o império de trevas. A verdade é a luz que dissipa as trevas, da ignorância por não conhecerem a Deus, do engano de Satanás e da mentira do diabo. A verdade traz luz sobre essas coisas. A luz é um agente de limpeza e purificação, porque onde há luz, já deve ter visto isso, o armário da gente em casa está muito fechado. Não entra a luz, é abafado lá dentro. O que cria lá? Mofo, bolor, sapato, minha jaqueta de couro, esses tempos estava no armário guardado, ficou muito tempo guardada, estava toda embolorada. É um trabalho para limpar. Achei que não ia nem recuperar mais. Estava guardada. Agora, o que a gente faz? A gente limpa e faz o quê? Bota no... Normalmente a gente faz com as coisas, bota no sol. A jaqueta de couro ia estragar no sol, bota no vento. Mas um edredom, bota no sol. Um colchão, a gente bota no sol. Porque o sol higieniza, o sol, a luz do sol. O calor também, mas a luz é fundamental. Ela limpa, ela purifica. As trevas escondem a sujeira do pecado, mas a luz revela e promove sanidade. A luz também é essencial à vida, a gente já falou disso aqui. Deus criou primeiro a luz para criar todas as coisas. Os animais precisam de luz, as plantas precisam de luz, a fotossíntese acontece quando tem luz. O oxigênio é resultado disso. Mas, para haver luz, a luz é essencial à vida. Então a igreja, os discípulos precisam ser diferença. Ser antes de fazer coisas, tendo vida, e não só doutrina, tendo vida. A luz aponta a direção. E aí tu deve pensar assim, num pouso de um avião à noite, numa pista escura, funcionaria. Nosso aeroporto aqui nem recebe voo noturno, acho, né, por causa disso, não tem iluminação adequada, mas se é necessário pousar à noite, a pista tem que ser iluminada, adequadamente iluminada. A luz da pista, vamos supor, é ali o lugar, está delimitado. Um farol na costa era um alerta, era um sinal, era um direcionamento para os navios. Jesus é a luz do mundo. A igreja reflete essa luz. Tem um texto que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Aqui ele disse, vocês são a luz do mundo, mas ele também disse, eu sou a luz do mundo. A luz é um sinal de alerta também. Na estrada, às vezes a gente tem aqueles placares luminosos dizendo, cuidado, obras à frente. Ou então aqui, quando a gente estava em volta da cidade, aqui com essa obra de duplicação, muita sinalização com aqueles tipo uns baldes, assim, com luz dentro, né, mostrando a estrada e tal. Indicando perigos, indicando desvios, indicando rotas corretas, mas também mostrando, alerta, cuida, vai devagar, fica atento. A igreja é uma voz profética no mundo da mesma forma, ela anuncia o perigo de viver no pecado, ela anuncia as consequências do pecado, ela fala dos problemas da queda e também anuncia qual é a resposta, qual é a direção. Agora, a aplicação sobre a luz, então, ela faz diferença aonde, gente? Faz diferença aonde? Vou fazer um exemplo aqui, não sei se vai funcionar, porque eu estou com um cronômetro aqui no meu celular, mas se eu fizer isso, aqui,
Muda alguma coisa? Um ambiente iluminado como esse, muda alguma coisa? Nada, quase nada, imperceptível. Mas apaga tudo para ver, deixa escuro. Não adianta, tem luz do dia. Mas se tiver tudo escuro aqui, essa luz aqui vai fazer uma boa diferença. Principalmente se está um breu, se está uma escuridão, uma luz é um ponto focal, é algo que me atrai, eu quero ver, eu quero seguir. A luz faz diferença na escuridão. Uma pequena luz brilhando já faz diferença, só que se eu colocar essa luz realmente onde um lugar já está muito iluminado, pouco agrega. O discípulo de Jesus, portanto, tem que ser luz onde? Onde é escuro, onde há trevas. Aqui é bom, aqui é com celebração, aqui é comunhão, aqui é excelente, a gente se nutre, a gente aprende, só que diferença é lá fora. A vida cristã não é 1 hora e meia, pouco mais, talvez dentro de um prédio, mas é lá fora, em contato com nossos colegas, vizinhos, parentes, amigos, pessoas que a gente encontra no posto de gasolina, na loja, onde quer que seja. Você tem sido luz onde há outras luzes? Ou tem se contentado onde não há outras luzes? Ou tem se contentado com o ambiente já iluminado? A ação da luz, ela é potencializada quando ela está descoberta, porque se eu fizer isso, não vai mudar nada também, né? Quando ela está descoberta e ela estiver no lugar alto. Por que a nossa iluminação está em cima aqui? Por causa disso, joga para baixo, ilumina o ambiente todo. Jesus fala sobre essa candeia, ela estar no lugar alto, tem umas versões antigas que falam num velador, né? Num suporte, num pedestal, que vai colocar ela num lugar alto, apropriado. A ação dessa pequena luz, ela é amplificada, quando ela é colocada num lugar de destaque. E encobri-la é um contrassenso, é perder potencial. Não faz sentido iluminar se eu vou tapar a luz. Jesus fala que ninguém acende a candeia e coloca embaixo, né, de algo. O testemunho do cristão, ele pode ter um alcance ampliado se houver uma estratégia. Como eu vou usar o meu testemunho? Como eu vou fazer para que pessoas conheçam Jesus? Você tem procurado fazer com que a luz de Cristo, através da tua vida, ela tenha mais alcance? Você tem sido estratégico nisso? Tem uma pessoa que eu quero levar a Cristo, como é que eu vou fazer? Posso levar para minha casa? Posso marcar um almoço? O que ela gosta de fazer? Ela vai na academia, quem sabe eu vou na mesma academia que ela? Quem sabe eu vou fazer um esporte com ela, vou convidar para caminhar, para correr, sei lá, andar de bicicleta, não sei. Várias coisas a gente pode fazer para ter tempo com as pessoas. Obter luz envolve consumo de um bem durável. Na época ali, Jesus está falando da candeia, o óleo era consumido, mas numa fogueira a lenha é consumida. Na eletricidade, na luz elétrica aqui, é a conta de luz. Ou até uma lâmpada incandescente é o filamento que vai estragar. Num circuito elétrico pode queimar. Algo vai ser consumido. Assim como o sal, lembra? O sal usa uma vez e termina. A luz também tem gasto. A luz também é consumida. A luz também tem uma vida útil. A produção dela tem. Ser luz exige intencionalidade. Demandando escolhas e renúncias, porque não dá para fazer tudo. Nossa vida é limitada, nós somos limitados. Você está gastando sua vida sendo luz no mundo? Ou tem se empenhado mais em objetivos pessoais? É uma pergunta bem importante para nós. Falei antes que Jesus disse que ele era a luz do mundo. E ele disse, vocês são a luz do mundo. E aí, quem é que é a luz do mundo agora? Ficou meio confuso. Só que, lembra que existe, nessa ilustração de Jesus, existe uma candeia, né? E a chama é só uma parte da luz. A chama não é uma luz por si mesma, ela é alimentada pelo óleo. Esse óleo, várias vezes na Bíblia nós vamos ver como imagem, representação do Espírito Santo. Na parábola das 10 virgens, Jesus conta sobre aquelas que esperavam o noivo chegar na noite e estavam com a sua lamparina cheia. E algumas levaram estoque de óleo e outras não levaram e ficaram sem. E a luz apagou. A luz apagou porque acabou o combustível, acabou o óleo. O óleo do Espírito precisa estar da nossa vida. A gente não pode depender do óleo do nosso vizinho,
do nosso irmão, do nosso cônjuge. Não podemos depender do Espírito Santo que está em quem está comigo. Eu preciso me encher do Espírito Santo para que eu possa ser luz. Então a luz não é nossa, a luz vem de Jesus. Ele nos deu o Espírito Santo para que nós possamos brilhar. Em outra passagem, Malaquias vai dizer que Deus é o sol da justiça. E vai dizer que nós refletimos a luz de Jesus. Portanto, o texto termina aqui de Mateus dizendo assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Essa até ali é a nossa parte, mas olha como é que continua. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A glória é dele. A ação, as obras e tudo aquilo é através de nós, porque o Espírito Santo se move em nós, transforma a nossa vida, nos leva à santidade, a gente manifesta, a gente derrama, mas a glória é dele, porque ele é a fonte. Ele é a fonte. Concluindo aqui, as normas do reino, que eu disse lá no começo do capítulo 5, postas em prática na vida dos herdeiros do reino, que são os discípulos de Cristo, os filhos de Deus, são o testemunho do reino. As trevas são amenizadas quando cristãos são diferença no mundo, agem no mundo, e se preocupam menos com a sua reputação, o que os outros vão achar, e muito mais com o seu caráter. Como eu estou vivendo diante de Deus? Que diferença eu estou fazendo no mundo com a missão que Ele me entregou? Ainda terminando aqui com uma ilustração do John Stott. O John Stott, que eu citei antes, ele traz uma história interessante para a gente refletir, que é bem curta, mas é o seguinte. Ele escreve assim: Jesus ensinava em algum ponto perto do Mar da Galileia, nesse momento aí. Menos de 160 quilômetros ao sul, o Rio Jordão corre para outro mar, quer dizer, do Mar da Galileia para um outro mar, que se chama Mar Morto. Por ser tão salgado, ele é muito salgado. Vocês conhecem o Mar Morto? Não é nem possível afundar nele, de tão salgado que ele é. Não tem vida no Mar Morto, por ser salgado demais. Vê o excesso do sal, né, que a gente falou antes. E do lado ocidental daquele Mar Morto, vivia naquele tempo uma comunidade, que a gente passou a conhecer depois como Comunidade do Mar Morto, cuja biblioteca de pergaminhos, encontrada ali em 1900 começo do século XX ali, gerou uma verdadeira sensação ao ser descoberto alguns anos atrás. Vocês devem conhecer ou ter ouvido falar sobre os pergaminhos do Mar Morto. Cópias em pergaminho, né? De vários escritos antigos do Antigo Testamento, que eram mais antigos do que os últimos manuscritos que existiam, que se haviam encontrado. E eles bateram, né? As cópias, os textos fecharam. Então isso foi uma descoberta arqueológica muito importante. Mas, olha só, aquela comunidade ela habitava ali próximo do Mar Morto. Era uma comunidade monástica, ou seja, isolada, monástica, de essênios. Era um tipo de grupo religioso que eles eram, que tinham se isolado do mundo iníquo, do mundo que eles achavam pecador, pecaminoso. Eles se isolaram porque, cara, aquele mundo estava indo de mal a pior, e eu não vou fazer parte daquilo, eu vou ficar aqui, vou me isolar. Ficaram lá. Sabe como é que eles se intitulavam? Filhos da luz. Filhos da luz. Mas eles não tomavam providência alguma para que a sua luz brilhasse. Assim, no seu gueto, seu sal era tão inútil como os depósitos de sal sobre as praias do Mar Morto. Será que Jesus, quando falava aqui sobre sal e luz, estava pensando neles? Assim como o Mar Morto ele não tinha vida, eles, filhos da luz, comunidade da luz monástica, fez diferença nenhuma, porque não viveu o que eles talvez tinham para entregar, entre outras pessoas. Que a nossa vida não seja assim, que a gente não viva isolado, não se isole, não se segregue,
Não fique preocupado. Lembra que Jesus falou assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Não é a igreja que está aqui dentro e o diabo está batendo na porta lá. Ou o mundo está batendo na porta e a gente está se defendendo. Não. É a igreja que está avançando sobre o inferno e as portas dele não resistem. A igreja avança. A igreja faz diferença. A igreja anuncia. A igreja proclama. Os discípulos de Jesus vivem nesse mundo caído. Para conservar, para impedir a deterioração, para salgar, para dar diferença, para levar sabor, para trazer luz, para trazer limpeza, vida, onde há morte. Perguntas para reflexão. As pessoas com quem me relaciono sabem que eu sou um discípulo de Jesus? Essa é a primeira questão. E o que evidencia isso? Estou influenciando as pessoas ao meu redor ou tenho sido influenciado por elas? E que tipo de influência eu tenho exercido? Minha vida aponta para Cristo? Lembram? Vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Se alguém da minha convivência quiser conhecer Jesus, eu tenho disponibilidade para ensiná-la, para ter tempo com ela? Quais são as pessoas não cristãs com as quais eu mantenho um relacionamento intencional para levar Jesus, para ser sal e luz? Alguns desafios para nós hoje. Primeiro, avalie a sua vida como discípulo de Cristo e faça os ajustes necessários. Se for coração, motivações, como é que eu estou gastando o meu tempo, meus propósitos, minhas intenções, avalia. Ou prioridades, agenda, para ter tempo para isso. Posicione-se abertamente como um discípulo de Jesus. Assume para os outros, eu sou um discípulo de Jesus. Viva e compartilhe a sua fé de forma intencional, mas sempre com sabedoria, sensatez, equilíbrio, para que o teu sabor seja bom, para que o que tu leves seja agradável, seja apetitoso. Estabeleça relacionamentos com pessoas que não conhecem a Cristo e seja sal e luz na vida deles. Vamos orar? Quero te convidar a baixar a tua cabeça. Vamos orar por isso. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor falou aos discípulos, falou a uma multidão. E a tua palavra ainda hoje ela fala conosco. Ela também nos leva a refletir sobre a nossa ação nesse mundo. Esse mundo que está em trevas, que está distante do Senhor. E o Senhor nos dá uma missão grande, Deus, importante, e sabemos que ela não é capaz de ser cumprida de forma humana. Nas nossas forças e na nossa capacidade nós seremos frustrados, Deus. Mas nós sabemos que o Senhor nos comissionou. Quando o Senhor disse, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, o Senhor não estava nos dando uma grande sugestão, mas uma grande comissão. E não é só uma missão, mas é uma comissão, porque o Senhor está conosco. O Senhor disse, eu estarei sempre com vocês, e disse que toda a autoridade te foi dada, Deus, nos céus e na terra. E nós cremos nisso e pedimos, Deus, nos ajuda, age nas nossas vidas, transforma os nossos corações, opera em nós, através do Teu Espírito Santo, nos levando para mais perto de Ti, que essa água, que essa sede do nosso coração, ela saciada, ela flua de fato, Deus. Essa água jorre, ela derrame, Deus, sobre pessoas ao nosso redor. Que a luz do Senhor seja refletida, Deus, através da nossa vida. E as trevas percebam, Deus, que há diferença ali, Deus. Que a luz do Senhor Jesus chegou e brilhou. Nos dá coragem para assumir essa posição. Nos dá coragem e ousadia para viver isso. E nos ajuda, Deus, a sermos fiéis. Para que a nossa luz não fique encoberta. Para que o sal, Deus, ele não se torne impuro e inútil. Mas faça a diferença nesse mundo. Nós adoramos o Teu nome, nós louvamos o Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude, nos conduza e seja, Deus, em nós, a fonte de tudo aquilo que nós precisamos para cumprir essa missão. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.